Graça, paz e luz de Jesus, irmãos queridos, irmãos amados. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor, Deus de poder, Deus de honra e Deus de glória, amém? Mais um podcast hoje, dia 28/3/2026, amém? Enviei alguns convites aí e caso não dê para entrar agora, vai ficar gravado aí no Face e vocês podem dar uma olhadinha aí sempre que quiser, estiver online aí, para assistir esse podcast, que o tema é forte, hein? É fortíssimo hoje. Eu também quero aqui entender mais desse assunto que Deus colocou no coração, amém? Estamos aqui com o pastor Jorge Alves e ele vai falar um pouquinho dele, amém? Demorou um pouquinho que ele veio de longe, mas eu espero que vocês entrem aí em nome de Jesus, amém? Amém. Pastor, a paz do Senhor Jesus, fica à vontade, né? O pastor, ele é missionário também. Tem plantações de igrejas, teólogo, amém? Fala um pouquinho mais, pastor. Paz do Senhor a todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, com você que está aí nos acompanhando, né, via Facebook, pela live. Bom, meu nome é Jorge Alves, sou pastor há mais de 20 anos, né? Glória a Deus. Sirvo hoje na Assembleia de Deus Ministério Perus, em Franco da Rocha. Aleluia. Sou formado em teologia, tenho pós-graduação em Antigo e Novo Testamento, estou mestrando em ciências da religião, né? Mas exerço um trabalho mais missionário, sou um missionário urbano, que é o missionário que trabalha dentro do contexto da cidade, né? Eu trabalho com plantação de igrejas. Em Morato, onde eu exerci meu ministério por 20 anos, plantamos 2 igrejas e cooperamos com a abertura de uma terceira. Pastor, Paulo, essa glória, aleluia, Deus. E agora estou tendo um tempo mais de descanso, exercendo mais o ministério de ensino e pregação da palavra, né? Glória a Deus. Gente, é forte, hein? Pastor, que bênção, né? Muito tempo aí, e estou né, trabalhando também, né, numa 4ª igreja em Campinas, né? A gente tem uma igreja que está sendo plantada lá, eu dou suporte, né? Como a comunidade que eu fui pastor por 8 anos, então eles estão desenvolvendo um trabalho lá em Campinas, já vai fazer 1 ano já. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Nossa, é forte, igreja é forte isso, amém? Pastor, vamos começar com o tema hoje que é forte. Deixa eu só ver aqui se eu consigo alguém na linha. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Maravilhoso és tu, Jesus. Toda honra, toda glória, Aleluia. seja dada ao teu nome, Jesus. Maravilhoso. Glória a Jesus. Senhor, Deus forte, poderoso. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, pastor. O tema hoje é forte, né? O tema é... Que confusão é essa, pastor? Explica um pouco para nós sobre a Páscoa, né? Que já estamos aí, praticamente. Sim. Junto com a Quaresma. O porquê depois do Carnaval, né, também, o porquê do coelho, o porquê do chocolate. Sim. Embora eu creio que assim, o coelho e o chocolate não tem nada a ver dentro da base bíblica, né? Mas o porquê de toda essa confusão, pastor. Sim. Né, eu quero começar dentro até de um versículo. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Que está em João 11, no versículo 25, né? Aqui Marta pergunta, né? Jesus responde a Marta essa parte, né? Então, dentro dessa base que é bíblica, que é a Páscoa, né? A ressurreição em Cristo, que é a base bíblica que nós temos, né? O que o pastor pode nos trazer para toda essa... Pode viajar, né? Nesse tema aí a gente pode viajar. Sim. O conceito de Páscoa, ele é ainda mais antigo, né? A ideia de Páscoa, a palavra Páscoa, ela surge exatamente do momento
onde os hebreus ou os israelitas ainda eram escravos no Egito. Então você vai ver que a primeira Páscoa que é celebrada nas Escrituras é no capítulo 12 de Êxodo, entendeu? O que é Páscoa? O que significa a palavra Páscoa em si? Ela significa passagem, né? Ela tem origem em uma palavra hebraica chamada Pesar. Pesar significa passagem. Por que se usa essa palavra? Porque quando Deus envia Moisés para libertar o povo no Egito, ele anuncia que Faraó ele iria endurecer, que não iria querer libertar o povo, e aí Deus envia 10 pragas. Sim. A última praga, que é a que vai fazer com que eles de fato sejam liberados, é quando o anjo da morte ele vai passando pelas casas, e a ordem de Deus foi para que o povo de Deus, os hebreus ali, os israelitas, eles marcassem os umbrais, né, da porta com o sangue de um cordeiro, de um animal morto, que quando o anjo passasse e visse o sangue, não mataria os filhos dos hebreus, e mataria o filho mais velho, né, o primogênito, o primeiro filho de todos os egípcios. E assim aconteceu. Essa passagem do anjo da morte, quando o texto fala vai passar, é Pesar, passagem. Sim. Então, por que isso ficou celebrado como libertação? Qual o sentido da palavra com o conceito de libertação? Porque foi a praga final que fez com que Faraó liberasse o povo. Então, quando o anjo da morte passou, matou os filhos mais velhos dos egípcios, né, todos os primogênitos, inclusive o filho do próprio Faraó, que seria o herdeiro do trono, morre subitamente, e a partir dali ele libera o povo. Então eles saem. Aí a Páscoa ela simboliza o quê? A passagem da escravidão para a liberdade, a passagem da morte para a vida, entendeu? Entendi. A passagem de viver debaixo das sombras para a luz. Por quê? Porque quem estabelece essa libertação é o próprio Deus. O próprio Deus se revela como libertador, e é Ele que nos tira de uma dimensão de dor, de sofrimento, de aprisionamento, de angústia, para uma dimensão de liberdade, vida e paz. A Páscoa Eu já estou chorando, pastor. Porque, olha que coisa linda, a profundidade. Sim. Gente. A Páscoa é o grande evento da comunidade de Israel. Não tem nenhum outro momento na história de Israel, no Antigo Testamento, que seja tão importante como a Páscoa. Por quê? Porque é exato o momento onde eles saem da escravidão de 400 anos. Imagine, onde eles não tinham descanso, onde suas mulheres eram violentadas pelos egípcios, onde os seus filhos eram oprimidos, onde eles eram mortos, para agora terem uma terra, terem um Deus que eles vão servir, terem a liberdade e a vida. Então esse se torna uma das principais festas judaicas. E aí Jesus, ele é exatamente crucificado nessa época dessa celebração. Quando nós lemos os evangelhos, você vai ver que na última ceia, eles se reúnem para celebrar exatamente esse evento, o evento da Páscoa. E é ali que ele pega o cálice, o pedaço de pão, e ele fala, ele parte o pão e fala, tomai e comei, né? Esse é o meu corpo que é partido por vós, façam isso em memória de mim. E aí ele toma o cálice e fala, este é o sangue da nova aliança, ou seja, do novo tempo. Jesus ele é apresentado para nós como sendo a verdadeira Páscoa, porque é em Jesus onde verdadeiramente nós passamos da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Os judeus experimentaram uma Páscoa nacional, uma libertação em relação a eles próprios, né? Então a Páscoa no Antigo Testamento é uma celebração do povo de Israel. Em Jesus, Jesus se torna a nossa Páscoa, Jesus se torna a nossa passagem. E aí ela é uma celebração para todo aquele que se aproxima de Deus através de Cristo. Porque em Cristo somos libertos, em Cristo saímos da morte para a vida, como você acabou de ler. Sim. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E da mesma forma que Jesus ressuscita dentre os mortos, todo aquele que crê em Cristo também não experimentará mais a morte. Experimentará a morte por um tempo, a morte física. Mas um dia ressuscitaremos, teremos um novo corpo e viveremos uma vida plena. Ou seja, Jesus conquistou para nós essa nova realidade. Então ele se torna o que? A nossa Páscoa. Os cristãos, os judeus celebravam a Páscoa por causa da libertação do Egito.
os cristãos passam a celebrar a Páscoa já no primeiro século e no segundo século por conta da morte e da ressurreição, porque ele ressuscita exatamente no domingo, no primeiro dia da semana. Então, desde os primórdios da fé cristã, os primeiros cristãos celebram o domingo como o dia da ressurreição. E a Páscoa como esse evento da morte e da ressurreição de Jesus. Então, Jesus, na tradição cristã, e aí eu já estou falando do século III, século IV em diante, entende que Jesus ele foi crucificado na sexta-feira e ele ressuscitou no domingo, entendeu? E aí a Páscoa é esse momento onde nós... O que é a celebração da Páscoa? A celebração cristã. É a celebração de que Jesus realizou a sua obra, ele concretizou a sua obra, que trouxe perdão, trouxe salvação, trouxe restauração, fez com que nós nos tornássemos filhos de Deus, fez com que as nossas culpas fossem perdoadas, as nossas dívidas fossem pagas, né? Porque na cruz Jesus ele fala assim, está consumado. E aí o apóstolo Paulo ele fala que nós fomos justificados, que a morte de Cristo, ele fala isso a partir do capítulo 3 da carta aos Romanos, a partir do verso 21, ele fala que a morte de Cristo ela foi propiciatória, ou seja, ele foi entregue no nosso lugar. Ou seja, nós estávamos em falta com Deus. Os nossos pecados não somente nos distanciam de Deus, os nossos pecados eles nos colocam no estado de condenação, ou seja, que nós seríamos condenados, julgados por Deus. Então Jesus ele pega a nossa culpa, a dívida que era nossa, e ele paga no nosso lugar. Ele pagando no nosso lugar, nós ficamos livres. É mais ou menos você imaginar assim, você tem uma pessoa que ela cometeu um crime, ou alguns crimes, e ela está diante de um tribunal, está lá o juiz, está lá o júri, e ela foi sentenciada à morte, ok? Ela está sendo julgada. E aí alguém chega no tribunal e fala, não, eu sei que esse homem é culpado, eu sei que ele cometeu vários crimes, mas eu quero assumir a culpa no lugar dele. E o juiz poderia olhar, né, juntamente com o juiz, e falar, não, mas você não tem culpa nenhuma, o culpado é ele, quem tem que ser morto é ele, quem tem que ser condenado é ele, os crimes foram dele. Mas ele fala, não, eu quero assumir essa culpa, eu assumo essa culpa. E aí o juiz então aceita, e ele exerce o quê? A sentença e a condenação sobre esse. Quando isso acontece, o outro então fica livre de culpa. Foi perdoado, foi absolvido. E foi isso que Deus fez com a gente na cruz. Aleluia. Foi isso que Jesus fez com a gente na cruz. Nós fomos perdoados, nós fomos absolvidos. Aleluia. Por isso Jesus diz no Evangelho de João 5:24, quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Exatamente. Aleluia. Por isso. Tá vendo aí, irmão? Já tá pago. Aleluia. Aqui está a nossa irmã Benedita. Benedita Luz. Oi, dona Dita. A gloriosa graça e a paz de Jesus, minha querida. Fica aí até o final porque é forte, hein? Pastor, aqui é uma bênção. Eu já tô emocionada, porque a palavra de Deus me emociona, queridos. Principalmente quando a gente vai aprendendo mais, né? E fala com um pastor que tem tantos anos aí de ministério, né? Que tão conhecedor da palavra, para honra e glória de Deus, né? Que veio esse entendimento e essa sabedoria do alto, né? Que Deus dá esse dom a ele, em nome de Jesus. E é muito bom estar aqui, amém? Estamos aqui no Bastidores também, como eu falei, estamos aqui com nosso irmão, obreiro de missão Edilson também, que está aqui, sempre aqui também na intercessão e oração conosco, nos podcasts, amém? Para honra e glória de Deus. Gente, é forte que eu viajei na Bíblia, né? Eu até aqui já tinha, conforme a meditação do que Deus me colocou também, só que eu estava aqui começando ali nos evangelhos, né? E aí o pastor vem desde Êxodo, olha que coisa linda. Então, coisas assim que traz para nós, de fato, o entendimento, né? Porque quando não se tem o entendimento, por isso que lá em Oséias vai dizer, meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então, a gente precisa de um devocional mesmo, né, pastor? De buscar mesmo dentro da Bíblia, queridos. Porque é uma viagem dentro da Bíblia, é desde o início mesmo. Então nós temos que focar nisso. Na Bíblia,
por completo, né? E não só, por exemplo, num trecho e não ter um contexto. Não é isso, pastor? É muito forte, pastor, muito forte. Então, é mesmo para as pessoas entenderem o sentido, o significado da Páscoa. Isso, esse é o sentido, né? Ele foi sendo perdido, infelizmente, no decorrer dos tempos. Porque aí vai entrar essa história que você me perguntou, de ovo, de coelho. O que foi acontecendo na história da tradição cristã? Na Idade Média, o cristianismo ele foi invadido por muitos líderes religiosos que não haviam se convertido de verdade, né? Na Idade Média, o cristianismo ele se torna o quê? Ele se torna uma religião do Estado, uma religião atrelada ao Estado. Então o que vai acontecer? Muitos líderes, né? Muitos que se tornaram líderes cristãos da igreja na Idade Média, eles vieram do paganismo, de outras culturas, eles apenas migraram. Isso. Eles apenas assumiram um cargo dentro da igreja sem terem tido encontro com Deus. Sim. Então suas mentes, seus corações eram pagãos ainda. Por vantagens também, Exato. né? Meios políticos, por vantagem até mesmo da comercialização. Sim. Enfim, eu gostaria até dentro disso de fazer uma pergunta para o pastor, que eu separei aqui, que essa parte eu vejo que já não é totalmente dentro da Bíblia, a questão do chocolate, do coelho, mas o porquê, que nem o pastor está falando aí, eu vejo muito na Europa, né? Sim. Na Europa tem muito povo que surgiu desse povo pagano, é isso? A Europa toda, né? Basicamente, ela vem de uma cultura, você pega, por exemplo, os nórdicos, que é o pessoal da Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia, eles tinham todas as suas mitologias, né? Em torno, eram as mitologias de Asgard, né? Que era uma outra cultura. Isso. Você tem também os povos germânicos, os bárbaros, onde hoje é a Alemanha, onde hoje algumas regiões ali do lado da Alemanha. Então eram povos assim que tinham um outro tipo de religião. Para você ter ideia, um papa, né, um dos papas, porque isso foi estabelecido, a ideia essas questões elas foram sendo introduzidas dentro da igreja da Idade Média. A igreja na Idade Média até então era a igreja católica apostólica romana. Sim. Ainda não tinha havido a reforma protestante nesse período, né? Porque a gente está falando ali do século IX, século X, Sim. ano 1000, ano 1100, entendeu? Isso foi sendo introduzido porque assim, o que é o ovo? O ovo ele é um símbolo pagão da vida, do florescimento da vida. Da fertilidade. Exato, que eles colocam, né? entendeu? Sim. Então ele estava, querendo ou não, quando a ideia do ovo ele vai sendo trazido como uma espécie de culto à fertilidade, que eram os cultos pagãos, entendeu? Muita coisa foi sendo trazida para dentro da igreja na Idade Média que era totalmente pagão, entendeu? Você quer ver um exemplo disso? A ideia do calendário solar, a ideia do Natal, do conceito de Natal como ele Sim. é. Então tudo isso foi entrando, foi o que? A gente chama isso de uma imersão cultural, ou seja, a cultura ela foi entrando dentro da igreja e a igreja ela foi se adaptando, ela foi absorvendo isso, e foi tornando isso normal, foi tornando isso que parte. É totalmente fora do evangelho, né? No Sim, caso. do conceito bíblico. Do conceito sim, bíblico. entendeu? Então a ideia do ovo é uma ideia de fertilidade, está atrelado ao paganismo, está atrelado a ritos de fertilidade. Juntamente com o coelho, né? Que também... Sim. Né, que é a parte também da fertilidade, que eu estava Sim. lendo aqui sobre cristianização. Né? E a cristianização que é dentro desse povo, que é um processo histórico, né, de conversão de indivíduos, mas dentro desse povo de cultura aí, que o pastor está falando, Isso. do cristianismo, né? Da difusão cristã, e que no caso tem toda essa mistura aí, né? Sim, você pega, por exemplo, ali na cultura ali onde hoje é Inglaterra, Escócia, Irlanda, né, que a gente chama de Reino Unido, ali você tinha a cultura celta e a cultura druida, que eram rituais mágicos, né? Eles cultuavam a natureza. Sim. Então, assim, faziam rituais embaixo de árvores, existiam árvores sagradas, determinados animais sagrados. Então, todas essas coisas
foram sendo absorvidos pela igreja. Não houve... A gente passou mais de 1000 anos na história da igreja, mais de 1000 anos, onde não houve a ideia de conversão a Jesus, onde houve um processo de assim, a igreja dominava pela força, pela espada, tipo, sim, ou você se torna cristão ou você morre, acabou, entendeu? Muito parecido com o que os grupos radicais islâmicos fazem hoje, sim, sabe? Os grupos xiitas, por exemplo, do islamismo, né? Esse segmento, que é um segmento pequeno, sim, do islamismo, mas é a que causa os maiores problemas no mundo, sim, entendeu? Então a gente tem que trazer para a realidade, né? Isso. De como está hoje. Então eram movimentos radicais. A igreja já foi assim, o cristianismo já foi assim na história, de converter pessoas, de ameaçá-las. Ou vocês se tornam cristãos, ou vocês morrem. Entendeu? Essa é a parte negra da história do cristianismo, da igreja. Sim. Entendeu? Então essas pessoas, elas, lógico, eu vou, entre eu aceitar o cristianismo ou morrer e ter minha família, minha vila, minha cidade destruída ou dizimada, eu aceito. Só que eles aceitavam a religião cristã, ou seja, participavam da igreja, das missas, mas não necessariamente haviam conversão, elas continuavam com suas práticas. E aí, dentro desse meio, alguns foram se tornando líderes religiosos, bispos, papas, entendeu? Sim. E aí eles tinham esses pensamentos e trouxeram isso, eles encheram o culto na Idade Média dessas ideias, entendeu? Sim. Aí quando se deu a Reforma Protestante em 1517, a ideia era romper com tudo isso para voltar para a Bíblia. Entendi. Entendeu? E aí, querendo ou não, mas isso já estava, vamos dizer assim, foi muito tempo, né? 1000 anos é muito tempo, mais de 1000 anos é muito tempo. Então, o mundo assimila essa cultura. Cultura do ovo, a cultura da Páscoa, com esses simbolismos, né? Se você for lembrar, os coelhinhos da Páscoa antigamente, né? Em propagandas ali nos anos 90, também tinha uma cenoura. Junto, também, porque verdade. Também era um símbolo mágico, um símbolo de fertilidade, atrelado ao culto de fertilidade. Sim, você está entendendo? Sim. Então são elementos ritualísticos pagãos. E que a cultura foi assumindo, porque assim, querendo ou não, a cultura ela sempre teve uma força muito grande por trás da sociedade. Sim, porque aí mistura também, mais quando a gente fala de cultura, mistura um pouco também com a política. Tudo. Né? A cultura envolve as ideologias. Isso. Que envolve as políticas, que envolve a religião. A religião, sempre as religiões, vamos dizer assim, em algum momento sempre a religião ela acaba se atrelando à política. Seja catolicismo, seja protestantismo, seja religiões do Antigo Egito. A religião ela sempre teve um braço político, sempre serviu para uma proposta política. Né? Inclusive eu estava até comentando, passou com meu esposo um pouco antes, né, desse atrelamento, né, em questão política, quando vai às igrejas, que é que eu falo, atrás de votos, no caso, né, que vai por um outro tipo de movimento. Na verdade ali não está existindo nada de conversão, né? Mas em si a se obter vantagem, né? Sim. E faz essa mistura que acaba que entra dentro dessa parte também, né? Exato. E aí por isso a nossa cultura ela ficou já marcada por isso, né? Quando a pessoa pensa em Páscoa, ela tem, e lógico, o ovo em si era um ovo mesmo, entendeu? E aí o que a indústria tem ali no século XX, no início do século XX? A ideia de transformar esse ovo comum, ovo de galinha, né, num ovo de chocolate. Ou seja, uma ideia para se vender, né, para se criar um comércio. Para dar aquela imagem, passa aquela parte de doçura, né, do chocolate, enfim. Cria-se a ideia lúdica, né, do coelhinho trazendo o ovo de Páscoa, entendeu? Que bagunça a cabeça, por exemplo, de uma criança. Eu acredito que a criança ela tem que ter muita aula dominical, queridos, para entender isso. Sim. Na nossa cultura aqui, no Ocidente, vamos dizer assim, né, na cultura ocidental, quando se pensa em Páscoa, a gente pensa assim na morte, na ressurreição de Jesus, mas já é algo secundário. Na maior parte do tempo se pensa em Páscoa, se pensa o quê? Em feriado,
em ovos de chocolate, entendeu? Nessa celebração. Na verdade, a indústria se apropriou dessa data para vender. Para comprar, para dar de presente. E para construir uma ideologia. É isso que a gente não percebe muitas vezes. A indústria, ela gerou a ideologia do consumismo, né? Páscoa, Natal, qualquer época dessas, Dia das Mães, dos Pais, é tudo época para você consumir, comprar coisas. Sim. Os relacionamentos, que são as coisas mais importantes, que caracterizam as datas, eles estão sendo superficializados. Isso, entendeu? Tá morrendo em si, não é isso? Exato, exato. Que é isso que era para ter a vida, que é a Páscoa, Cristo. Sim. E as pessoas deixam essa parte que no caso é o essencial para a motivação do comércio mesmo, Exato. né? E aí você vê o que? Isso vai se tornando uma onda global. E aí que está o perigo, né? Lá no capítulo 6 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz assim: revestidos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes, para que vocês possam resistir, né, ao dia mau. Aí ele fala no verso 12: porque nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, entendeu? Que atuam nas esferas da maldade, nos ares. Do que ele está falando? Quando Paulo está falando de principados, potestades, dominadores, ele não está falando de demônios como a gente normalmente entende, né? Porque para muita gente, as pessoas acham que o demônio em si é apenas aquela entidade que se manifesta num culto de libertação, onde uma pessoa ali ela fica possuída ali por um demônio, alguém vai lá em nome de Jesus ora e ela é liberta. Não, Paulo está falando que existem poderes espirituais por trás da cultura, por trás da sociedade. Esses poderes são poderes invisíveis, é o que ele chama de principados, de potestades. Quando Paulo está falando isso em Efésios 6,12, você pode fazer uma conexão com o livro de Daniel, lá por volta do capítulo 10, quando Daniel está orando e ele tem uma visita de um anjo, né? O anjo que diz assim: olha, desde o primeiro dia que você se colocou a orar, a sua petição foi ouvida, mas enquanto eu estava vindo, eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia. E aí o anjo fala: mas Miguel veio em meu auxílio, e aí o príncipe, né, foi vencido, eu pude chegar. Mas vai se levantar um outro príncipe, que é o príncipe da Grécia. Ele está falando uma linguagem espiritual, porque ele está falando de um poder espiritual. Só que a gente vê o seguinte: olha aí, igreja. A gente vê que ele está falando, ele está dando o nome desse poder por trás do governo que estava sendo estabelecido. Ele fala, o príncipe da Pérsia, ou seja, ele está falando de um ser espiritual que estava por trás do governo político humano da Pérsia. Ou seja, você tem o rei humano, sim, você tinha um governo humano, e o que está sendo dito em Daniel é que por trás existe um governo espiritual por trás daquele governo. Exato. Mal, né? E ela é chamada de principado da Pérsia. E depois ele fala, vai vir o da Grécia, ou seja, vai vir um poder que está por trás do domínio grego, um poder espiritual. Então a gente entende, subentende-se por esses textos, que por trás das políticas humanas existem forças espirituais. E essas forças espirituais, elas trabalham o quê? Na formação da cultura e da ideologia. Você pode ver que tudo no mundo nos empurra para mais distante de Deus, para desconsiderarmos a Deus. A tecnologia, ela cresceu tanto no mundo que você vai perceber o seguinte: em países desenvolvidos, países de primeiro mundo, são os países que mais abraçaram o ateísmo. Você pega, por exemplo, a Alemanha, que foi o berço da reforma protestante de Lutero, é um país basicamente ateu. Você pega boa parte da Europa, onde as pessoas têm educação de qualidade, saúde de qualidade, entendeu? Onde você tem o modelo de vida melhor. Você pega, por exemplo, a Noruega é chamado de o país da felicidade. Dinamarca, o país da felicidade, onde, por exemplo, você não tem taxa de analfabetismo, você não tem pessoas em desigualdade social, sim, você não tem pessoas com fome, você tem uma vida, é a vida que você sonhou ter. Numa vida que você sonhou ter, que você está cercado de todas as comodidades, todos os bens desse mundo, a
necessidade de Deus, ela é extinguida. As pessoas, elas não buscam, não têm necessidade de buscar a Deus. Eu tinha uma amiga que ela se casou com um europeu, né? E ela era cristã. Sim. E ele era sueco. Ele dizia para ela, essa necessidade de Deus é para pessoas de países pobres. Era isso que ele dizia para ela. Porque as pessoas nos países pobres não têm nada, não têm onde buscar socorro, então acaba criando fé numa divindade para ajudá-los. Sim. Aí ele falou, mas aqui no nosso país, no nosso mundo, na Europa, a gente tem tudo. A gente entende que não tem necessidade disso, de ter religião. Olha aí, Você igreja. está entendendo? Então o mundo, e isso também está em Daniel, né? Sim. Que o tempo do fim seria o tempo onde a ciência iria se multiplicar. Sim, lá em Daniel 12, é. entendeu? Então, o conhecimento, a tecnologia se multiplicando. Você vive, a gente está falando com pessoas, a gente tem pessoas ouvindo a gente ao vivo, numa transmissão online. A gente está dentro da casa das pessoas. Isso, exatamente. Entendeu? Olha o que a tecnologia nos possibilitou. Que antigamente era só por televisão, né? Quando foi o início da televisão. E era gravado dificilmente. Isso. Então era algo assim. Então você vai percebendo que a tecnologia, ela tornou o mundo mais fácil, mais acessível e mais cômodo, mas por trás existem poderes, forças espirituais que exatamente trabalham para descentralizar, para roubar Deus do nosso coração, para que a gente se torne tão dependente dessas tecnologias, tão dependentes das coisas desse mundo, que a gente não tenha mais necessidade de buscar a Deus. Sim. Essa é a forma mais sensível de destruir a fé de uma pessoa. Sim. Entendeu? Porque ela não está sendo perseguida, ela não está sofrendo perseguição, porque nos ambientes de perseguição a fé se fortalece. Sim. No ambiente de provação a fé cresce. Mas no ambiente de comodismo, no ambiente onde está tudo dando certo, no ambiente onde todas as coisas acontecem, por que eu preciso ter fé? Se está tudo dando certo. Por que eu preciso ficar horas com o meu joelho dobrado, fazendo calo no joelho, buscando a Deus, se eu já tenho tudo? Mas embora, né, pastor, também saber usar essa tecnologia como nós estamos fazendo aqui agora. Exato. Né? Saber usar, porque sabemos que temos que ter aquele tempo. É claro que a gente vai buscar no individual, vai buscar também onde se congrega e tudo mais, mas quando nós passarmos pela rede social, não buscarmos só coisas que não vai nos agregar, né? Temos que buscar algo que nos agrega também no espiritual, espiritualmente falando, né? Sim. Certo? Pastor, dentro de tudo isso que o pastor falou, eu vejo aqui no capítulo 1 de Pedro, no 18, versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, né? Voltando lá para Páscoa, no caso, né? Porque aqui é uma parte da Páscoa. Quer dizer, as pessoas fazem sacrifício, mas é aquilo que o pastor falou. A pessoa, ela não está buscando de fato de dentro dela. A pessoa busca sacrifício, que é que nem agora entrando um pouco na quaresma. Cristo já fez todo o sacrifício ali. Sim. Né? Cristo já fez todo o sacrifício ali na cruz, né? Deus que enviou o teu único filho. Então, Cristo já fez ali por nós. E aí dentro desse sacrifício todo, que vem a quaresma, que vem também, que eu entendo essa parte de preparação, eu entendo. Só que talvez muitos às vezes também não entendem é que melhor é a obediência do que o sacrifício. E quando eu falo obediência, querida, é obediência para buscar obedecer para obter a transformação. Porque não adianta também a pessoa se preparar num sacrifício, vou tirar isso, vou tirar aquilo, dentro de um jejum que Jesus fez 40 dias, que está lá acredito que em Mateus, mas fez lá o jejum de 40 dias, e dentro desse jejum, e fazer todo esse preparo dentro da onde você congrega, dentro de um ministério, porém, não haver mudança, não haver a transformação, não haver o arrependimento, né? Tem até uma passagem também que fala do choro, né? Então, não vem
a transformação. O que o pastor me fala sobre isso? Eu acho que eu separei em Joel, né? O choro, do coração convertido. Isso. Né? Tem também um texto em Malaquias que fala, né, de rasgar não as vossas vestes, mas o vosso coração. Né? Isso, exatamente, pastor. A gente precisa lembrar primeiro o que é a quaresma em si, né? O que a gente chama de quaresma. Ela é dentro não só do catolicismo, né? Existem tradições também protestantes, como a igreja luterana, a igreja católica, a igreja anglicana, igrejas metodistas que guardam esse período. A gente, dentro da igreja, né, dentro da igreja, vamos dizer assim, no período um pouco mais primitivo, porque agora eu não vou me relembrar exatamente que época começa a se construir essa ideia das estações litúrgicas. Mas num determinado momento, né, e isso nos remonta a uma época muito passada ali, até mesmo antes da igreja passar por essa corrupção na Idade Média, até anterior à Idade Média, se estabeleceram o quê? Estações, sessões litúrgicas nos evangelhos para se entender como que eu vou dizer, do nascimento à morte de Jesus. Eu acho que quando você vai numa igreja católica, em algumas, e não só católica, às vezes anglicanas, luteranas, você tem aquelas pinturas do nascimento de Jesus, do momento que ele está ali, também, né? ortodoxas também, da crucificação, que a gente chama de sessão litúrgica. Os padres, os bispos, eles sempre estabeleceram uma forma didática de ensinar a Bíblia na igreja, de ensinar o Evangelho. Então eles criaram o quê? Estações, momentos para se falar de determinadas coisas. Então, por exemplo, você tem no fim do ano ali a estação do Advento, que é o momento onde João Batista aparece pregando e anunciando, entendeu? Logo depois do Advento vem o Natal, que é o nascimento de Jesus. Logo depois você tem o chamado tempo comum. Depois você tem exatamente o momento onde se dá a quaresma, né? Que é os 40 dias antes da crucificação de Jesus. Sim. Isso era usado na igreja antiga somente de uma forma didática, sabe? De uma forma assim, para ensinar ou instruir o povo a entender esses movimentos, né, na vida de Jesus, essas estações da vida de Jesus. Só que como tudo vai se corrompendo, né, no decorrer da história, sim, no período medieval, a igreja se usou isso para exigir sacrifícios, ofertas, comprar relíquias, e aí começou a se estabelecer algumas culturas, né, de não comer carne na época da quaresma, e tantas outras que foram mais se tornando, assim, vamos dizer assim, muito mais do povo brasileiro, né? Da religião porque, querendo ou não, primeiramente o Brasil é uma religião de matriz católica, foi de matriz católica. Sim. Os primeiros colonizadores eram católicos. Sim. Entendeu? E os primeiros que trouxeram o cristianismo para o Brasil foram padres jesuítas. Então foi dentro da cultura brasileira também que foi nascendo essas questões em relação à quaresma, entendeu? E aí foi se tornando uma coisa muito cultural, de novo, uma cultura que se sobrepõe às escrituras, né? Isso. Na Bíblia você não tem nada disso. Na Bíblia você... não vai estar escrito exatamente nessa palavra, né? E não tem também essa ideia de ter que se guardar esse tempo. Sim. Né? Na verdade, o que o Novo Testamento nos ensina? O que você deve guardar? Você deve guardar os ensinos de Jesus. O que Jesus ensina e o que Jesus faz. Entendeu? Isso. E praticar. Ser cristão. Ser cristão é simples. É ouvir Jesus, guardar as palavras de Jesus e pôr em prática o que Jesus mandou fazer. Nada mais que isso. Aleluia, pastor. Uma coisa linda que o pastor falou agora. É simples. Não é porque é a gente que dificulta. Exato, né? exato. É a gente. Foram muitas, no decorrer da história, quando as pessoas querem colocar a razão acima da fé. Entendeu? Foram os homens que complicaram o caminho. Mas o caminho é simples. O caminho é ouvir a voz de Jesus. Escuta o pastor. Porque, queridos, muitos falam assim: é difícil ser crente, é difícil ser cristão, é difícil.
Sim, mas se a gente renunciar, né, isso, pastor? Renunciar e buscar, ter um coração cheio de amor, né, para com a palavra de Deus, procurar e conhecê-lo, queridos, dá certo, não dá certo? Sim. Deus não nos iria propor algo que a gente não conseguiria fazer, não teria lógica. Deus não iria nos dar algo que a gente não iria conhecer o caminho. Eu vejo as pessoas hoje muito confusas acerca de muitas coisas. E essas confusões, elas não partem de Jesus. Elas partem das estruturas religiosas que foram sendo construídas. Ou seja, dos homens pensando sobre a Bíblia. Dos homens pensando e muitas vezes usando. O grande problema foi usando de má fé. Porque, querendo ou não, a fé, a religião, vamos dizer assim, é um instrumento de manipulação. Sempre foi. Entendeu? Então algumas pessoas pegaram o ensino de Jesus, as palavras de Jesus, distorceram, construíram suas próprias ideologias, arrebanharam pessoas e criaram sistemas religiosos super complexos. Agora, onde é o caminho de volta? Como é que faz para voltar para o caminho original? Volta para as Escrituras, volta para a Bíblia, volta para o Novo Testamento, volta para ouvir o que Jesus está falando ali nas Escrituras. Se arrepender, né? E se consertar, queridos, com Deus. Se você olhar a mensagem do Evangelho, tanto Jesus como João Batista começam com a seguinte mensagem. João Batista no capítulo 3 de Lucas e 3 de Mateus, e no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, Jesus também aparece com o mesmo discurso. Ele fala o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que é essa mensagem, arrependei-vos? Ele está chamando para fazer um retorno. A ideia de arrependimento é a ideia de retornar, de convergir, de você estar indo numa direção, e essa direção é para distante de Deus. Agora é dar meia volta e voltar para Ele. E aí João Batista, lá no Evangelho de Lucas, ele explica, você que tem 2 túnicas, reparta uma com quem não tem. Então, primeiro, o Evangelho nos chama o quê? Nos chama a uma responsabilidade de amor ao próximo. Que eu não posso pensar egoisticamente apenas sobre mim mesmo, mas que eu tenho que considerar a vida e a importância do outro, que eu tenho que considerar as necessidades das outras pessoas. Porque se você olhar, um dos temas principais do Antigo Testamento e que todo mundo parece que faz questão de esquecer é a justiça social. Justiça social é um tema central no Antigo Testamento e é um tema central no Evangelho. Sim. E que tem também a ver com tudo isso, né? Também com a Páscoa, tudo. Sim, a justiça social é algo que você viver o Evangelho, é você viver no cuidado com o outro. Porque assim, como é que você ama a Deus? Eu só tenho uma maneira de provar que eu amo a Deus. Se eu amar pessoas. Eu só tenho uma forma de provar que eu sirvo a Deus, servindo pessoas. Então eu amo a Deus. Que era o que Jesus fazia. Exato, amando pessoas. E sirvo ao Pai servindo pessoas. Viu como o Evangelho é simples? Agora a proposta é desafiadora, porque a gente não quer servir o outro. A gente não quer amar, a gente quer ser amado, a gente quer ser cuidado, a gente quer alguém que faça por nós. E dificilmente queremos nos levantar para fazer por nós. Não entendendo o que fazendo para o próximo, o próprio Deus dá a recompensa. É essa a recompensa, né? Exatamente. É essa a recompensa. Então, o chamado do Evangelho é esse, entendeu? Porque a Páscoa em si, a Páscoa ela é a mensagem de que a morte foi vencida pela vida, de que o inferno foi vencido. Porque a Páscoa ela fala do quê? A Páscoa é a estação que fala da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus morre e ressuscita para nos garantir a vida eterna. Jesus morre e ressuscita para trazer perdão sobre as nossas vidas, para assegurar uma nova realidade. Mas essa nova realidade implica que eu também preciso viver de uma forma nova. E que forma nova é essa? Isso, que é onde eu estou tentando chegar. Exatamente. Entendeu? Isso, meus queridos. É A ter um novo coração. mensagem da Páscoa é essa, né? É viver uma vida nova, é viver como aqueles que foram ressuscitados, é viver como aqueles que foram salvos, aqueles que foram chamados para viver para Deus. Para Deus, senão não vai adiantar as pessoas quererem viver o jejum, né? Se preparar, mas o coração não haver essa mudança, não haver essa conversão que o pastor está falando, né? É como nós ir de carro para algum lugar, você está viajando, aí você pega uma estrada,
Aí você percebeu que você está perdido. O que você tem que fazer? Eu perdi aquela rotatória. Não é isso, pastor? Sim. Perdi aquela rotatória. E agora? O que você tem que fazer? Voltar. Se você... Aí não tem mais caminho adiante. Entendeu? Porque a rotatória que tinha entrar era só aquela. E aí o que você tem que fazer? Voltar. Então nós temos que voltar para Jesus, lá para o início, lá de como tudo começou, tudo. Voltar para Jesus, voltar o coração, a alma para Jesus. Eu estou aqui, pastor, eu fiquei emocionada com essa passagem, porque mexeu muito comigo, que minha família veio muito de um povo que hoje eu entendo que era um povo pagão. Que por mais que falava que da outra denominação, né, cristã, mas aquele negócio de entrar do mesmo jeito e sair do mesmo jeito, misturava tudo. Sim. Por isso que veio esse título, né, Deus colocou no meu coração. Que confusão é essa, né? Que confusão é essa? Porque eu também era uma pessoa que eu não tinha entendimento. Para mim, toda festividade relacionada, né, quando se falava de Páscoa, de Natal, não entendia exatamente a prioridade dentro disso, né? Sabia que era referente a Jesus e tudo, mas e a questão do coelho, a questão do chocolate, a questão de outras denominações que tem quaresma, qual o sentido de tudo, né? Então, por isso o pastor aqui hoje, para nos trazer tudo isso, queridos, e isso é tão sério, que isso tem que ser implantado em cada igreja, e ser implantado também em pessoas preparadas para dar ensinamento, porque eu acho que isso também falta muito. Porque tem pessoas, querido, e crianças que entram numa igreja, entra do jeito que eu falo, de um pensamento, de uma ideia já na cabeça. A pessoa, ela entra do mesmo, e a alma também, o coração, tudo, ela entra de um jeito e ela sai do mesmo jeito. Tá entendendo? Porque talvez ali o que foi ensinado, o que foi ouvido, ela não conseguiu entender a confusão. E ali ela vai crescendo, e ainda não é uma pessoa, tá na igreja, mas não é convertida, não é isso, pastor? Sim. E a gente precisa perceber também que, embora a igreja na Idade Média viveu essa influência pagã e acabou desvirtuando o cristianismo, né, no meio evangélico também acontece isso hoje, entendeu? A gente está vivendo um momento no nosso país, eu falo do evangelho no Brasil, da comunidade evangélica no Brasil, que é o país onde vivemos, Sim. onde as coisas estão se tornando muito delicadas. Por quê? Porque a gente também tornou o movimento evangélico, se tornando cultural. Porque no Brasil, os evangélicos contribuem com 5 a 6% do PIB nacional, da produção interna do Brasil. Hoje nós temos moda para evangélico, música para evangélico, filme para evangélico, livro para evangélico. Isso, pastor, nós dominamos o cenário. Tanto que hoje os evangélicos, eles têm um peso muito grande na política, no voto, em tudo. E nós nos tornamos o quê? Foco principal de muitas coisas, entendeu? Sim. Exatamente porque nos tornamos uma cultura em massa crescente. Isso tem um lado bom, tem um lado de que você vê que mais pessoas têm sido alcançadas, têm ouvido a mensagem do Evangelho. Isso. Né? Mas qual é o perigo por trás de tudo isso? Que é o meu pensamento, entendeu? dessa forma, sim. Qual é o perigo? O perigo da gente não transformar isso apenas numa religião onde, eu sou evangélico. E é isso, entendeu? E aí não há o quê? Uma mudança de vida, não há uma mudança na forma de pensar, nas atitudes. Porque é muito complicado o país estar se tornando cada vez mais evangélico e a corrupção continuar ainda de forma abusiva, o preconceito, as explorações. Porque onde o reino de Deus chega, precisa haver transformação na sociedade. Se o número de evangélicos num país cresce e a sociedade não muda, significa então que aquele grupo não está entendendo ou vivendo o evangelho ainda na sua forma integral. Sim. Entendeu? Está apenas vestindo uma roupagem da religião. Sabe, é como um cara que torce para um time e tá lá, no domingo, que o meu time está jogando futebol, tá lá torcendo. O resto da semana siga a vida, entendeu? Então a gente precisa entender que o chamado do evangelho é um chamado para viver como Jesus. Ser discípulo de Jesus
é viver o que Jesus ensina. Sim. A Páscoa, ela sela a nova vida que foi nos dada. Então, se nós recebemos uma nova vida, nós precisamos vivê-la, né? Não tem lógica Deus ter dado a vida do seu Filho por nós, para que a gente tivesse uma nova vida, tivesse o perdão, tivesse restauração, e não caminhar nisso. E o que está acontecendo é que muita gente não vive isso, entendeu? Na verdade, viver aqui dentro, né, pastor? Que eu digo, que eu falo tanto assim, os evangelhos, que nem o pastor está dizendo aí, que também, né, nessa questão da cultura, essas coisas, assim como os cristãos, dos católicos também, mas enfim, independente de católico ou evangélico, mas as pessoas buscar de verdadeira mudança, mas aqui, né? Porque quando eu falo evangelho, eu falo aqui dentro. Não estou falando, dos evangelhos quatro, estou falando da mensagem, porque o evangelho não é livro, é mensagem. É a mensagem. Que mensagem é? Que Deus está reconciliando o mundo com Ele, pela morte e ressurreição do seu Filho. Isso, amém, igreja? A mensagem do evangelho é essa, que Deus está perdoando os nossos pecados, que Deus está nos chamando a viver uma nova vida, está nos dando a oportunidade de recomeçar. Aleluia, glória a Deus. E essa é a mensagem de Jesus, entendeu? O reino de Deus que Jesus prega é esse. É viver sob o governo de Deus. É viver de uma forma onde Deus é o Senhor da sua vida. Não mais você mesmo. Porque assim, muitas vezes nós podemos até dizer, eu creio em Deus, eu confio em Deus. Mas não toma as decisões de acordo com a palavra. Isso. Faz o que quer. Pensa como quer. Não é a vontade de Deus, é a vontade da pessoa mesmo. Exato. É a vontade dela. Então, ela fala que Deus é o Senhor, mas ela é dona do próprio nariz. Não dá. Isso não pode acontecer. Ou Jesus é o Senhor e a gente ouve a voz dele e obedece a ele, ou a gente vai seguir o nosso próprio coração. Mas se a gente segue o nosso próprio coração, a gente não faz. Jesus não é mais o Senhor. A gente é o Senhor da gente mesmo. Entendeu? E quem é Senhor de si vai ter que arcar com as consequências das suas escolhas. Olha aí, entendeu? Igreja. Se eu tomo a decisão por minha própria conta, se eu tomo... eu acho que é esse o caminho, acho que eu tenho que fazer isso e vou, você está à mercê de você mesmo. Entendeu? Por isso que o provérbio diz assim, há caminhos que parecem caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. São o quê? As escolhas que a gente faz na vida sem ouvir a voz de Deus. Entendeu? É forte, é forte. As pessoas, elas querem viver, a ideia da sociedade é ser livre. Mas o único que pode nos tornar verdadeiramente livres é Jesus. Sem Jesus nós não somos livres. Nós somos escravos do mundo, do diabo e da nossa própria carne. Entendeu? Só Jesus nos liberta do poder do mundo, da cultura, porque em Cristo nós não somos mais controlados pela cultura, em Cristo nós não somos mais controlados pelo diabo, em Cristo nós não ficamos à mercê da nossa carne, mas nós ficamos o quê? Sujeitos ao ensino da palavra. Aleluia. O ensino da palavra vai nos dar uma nova direção para a vida. Aleluia, Deus. Que coisa linda. Igreja, que coisa linda. E essa questão da cultura também nos leva as pessoas muito a uma vaidade, né, pastor? A vaidades, porque gera compras, né? Geram vendas, gera manipulações, geram... O consumismo é um ídolo. Isso. É um ídolo. Antigamente, os ídolos da antiguidade, na época da Bíblia, os ídolos eram estatuetas, né? Onde uma pessoa se sacrificava, entregava oferendas. Olha como o diabo ele mudou a estratégia com o tempo. Como o mundo mudou, as pessoas mudaram a forma de pensar, a idolatria ela deixou de ser algo visível para se tornar algo invisível. Então, por exemplo, o materialismo, que é a sede, o consumismo por ter coisas, é um ídolo. Porque coloca o seu coração naquilo, entendeu? Tem gente que ela não consegue manter o dedo quieto sem pegar o celular e tá lá comprando coisas quase todos os dias. Sim. Ela não consegue pensar no orçamento dela, ela não consegue pensar que ela está comprando, ela vai ter que pagar aquilo, entendeu? Ela não consegue, porque se tornou um vício. A sua mente está condicionada a fazer aquilo.
Se é um vício, então é uma escravidão. E quem age por trás das escravidões humanas? Sim. Esses poderes que Paulo fala. Sim. Principados, potestades, entendeu? Sim. Então, o materialismo, o consumismo, essa coisa das pessoas se tornarem viciadas em trabalho, sabe? Tem gente que ela não consegue, ela deixa de estar... eu sei que nós temos necessidades, que nós vivemos num país desafiador, mas tem gente que vive a vida só pensando em trabalho, 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 porque se eu não trabalhar eu não tenho, porque se eu não trabalhar eu não consigo. Eita, e aí você lê o meus Salmo, queridos, confirmação. o Salmo 127 ele diz o quê? Que não adianta, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os construtores. Ou seja, o que o Salmo 27 está nos falando? Ele está falando que o resultado da nossa vida não vem da nossa força, do nosso próprio esforço, vem da graça de Deus. Graça de Deus. Você só se levanta para trabalhar porque Deus te deu vida. Buscar primeiro o reino. Exato. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Você só faz as coisas porque Deus te dá saúde. Ou seja, tudo vem dele. A porta que se abre vem dele. Entendeu? Mas a gente pega e transforma o trabalho no ídolo. Tem gente que estava desempregada, buscava Deus todos os dias. Aí começou a trabalhar, ela mal aparece na igreja, ela mal busca Deus. E eu conheço pessoas assim, que aí ela, trabalho. Aí ela arruma um segundo trabalho para aí não aparecer mais de vez, entendeu? Nunca mais aparece. Tudo é trabalho, trabalho, trabalho. As pessoas só sabem falar em trabalho. E onde Deus é central aí, o trabalho se tornou o Deus da pessoa. E até a própria família também, né? Porque às vezes a pessoa deixa de visitar Eu não sei se tem alguém assim na família do pastor. Não, é que eu trabalho muito, não tenho tempo. Todas as famílias têm isso. Aí só aparece no velório, né? Quando já não dá, mais tempo. Você vê que isso é algo tão nocivo, tão ruim, que vai nos desumanizando. Não vai só quebrando a nossa relação com Deus, vai quebrando a nossa relação com as outras pessoas. Entendeu? A cultura, o vício, por exemplo, das tecnologias, voltando... Antigamente... existem casos hoje que não tem mais mesa como essa aqui, que as pessoas não se sentam mais à mesa. Gente, o que fez com que casamentos e famílias fossem construídas, acolhidas e abraçadas, era o tempo de estarem juntos, de estarem ali um para o outro, de poderem conversar sobre o seu dia. Eu vim de uma cultura onde eu sentava com os meus pais, entendeu? Os meus pais sentavam com os meus avós à mesa, ou seja, era algo onde a gente se reunia, a gente estava ali conversando, vivendo. Hoje as pessoas, cada um fica num cômodo da casa, cada um no celular, outro no tablet, outro não sei aonde, outro na Netflix. Elas não se interagem mais. Pastor, com isso, rompe o relacionamento com Deus, rompe o relacionamento familiar, rompe o relacionamento com elas, porque elas vão perdendo a identidade, porque elas vão sendo absorvidas por aquilo. Esses são os nossos ídolos. E eu gosto de uma mesa, pastor, e hoje não tá tendo mais. O pastor disse uma verdade, queridos. Eu gosto de uma mesa, e às vezes fica eu aqui e o meu esposo. Às vezes eu falo assim, eu sinto falta daquele tempo também, que com meus pais era assim. Por mais que não tinham muito entendimento, mas tinham um coração bom. E ia buscar da forma, buscar Deus. Sim. Da forma deles. Que era na igreja. Mas assim, o que eu digo o entendimento aqui, tá, querido? Só para vocês entenderem. Então, era coisa linda, O povo na mesa, reunido, no almoço, Sim. Fazia aquelas caçarolas. Isso. Não era? Hoje não, hoje é assim, Um negocinho assim, queridos, eu não entendo, não. Ela falou, ai, Dani, não é questão de chiqueza, não, mas o chique pra mim, queridos, é aqueles caldeirão mesmo, sabe? As farofadas, eu gosto disso, isso pra mim é chiquérrimo, Agora aquele negocinho, você chega, sabe, assim, não é mais como antigamente, queridos, tudo isso vai se perdendo, Vai se perdendo, e não tem mais aquele mutirão de gente que por mais que não tinha tão entendimento aqui da palavra em si, na questão de ler a Bíblia, às vezes também tinha muitas pessoas que eram analfabetas, pastor? Tem isso também, que só ouvia mesmo pelo fato do pastor ou do padre, o pregador ali falar, não é isso? A mensagem, E hoje não, hoje nós temos acesso, Tem várias formas aí das pessoas não ser, o analfabetismo caiu, Então,
a gente sente falta disso. Fala um pouquinho disso, pastor, para finalizar e fecha um resumo dentro de tudo isso que a gente falou, pastor. Pode falar aqui. Só para concluir essa fala, né? Eu acho que hoje a gente vive na história um momento onde a gente tem maior acesso ao conhecimento. Não existe outra época na humanidade, eu acredito, que a gente tem um conhecimento tão amplo, tão vasto e tão acessível. Porque antigamente, vamos dizer, alguém vai falar para mim, mas o Egito Antigo, que tinha um conhecimento absurdo, mas era muito restrito. Entendeu? Isso, era fechado. Hoje o conhecimento ele é universal, você pode acessar o conhecimento, né? Então, assim, isso deveria nos ajudar a ter uma visão mais clara do Evangelho, né? Deve nos ajudar a ter isso. E fazendo um resumo final, voltando para a questão da mesa, a Páscoa é esse convite à mesa, entendeu? Porque quando Deus ordena a Páscoa lá no Êxodo, ele fala que eles deveriam pegar o sangue do animal, colocar nos umbrais, mas que eles deveriam comer entre a família aquele animal, aquele cordeiro. E se houvesse famílias que não tivessem condições de ter o cordeiro, seriam agregadas juntos para participarem da mesma mesa. Você pode ver que Jesus ele anuncia a nova aliança celebrando a Páscoa com os discípulos, a mesa. Então Deus nos convida à mesa, porque a mesa ela fala de relacionamentos, a mesa ela fala de comunhão, a mesa ela fala de estarmos abertos um para com o outro, disposto a ouvir e disposto a aprender e a falar, a ensinar, ou seja, a mesa é o espaço da troca. E não poderia ser essa celebração, né, pastor? Todas as famílias celebrar dessa forma, Exato. Em volta da mesa, Sim. Falando do amor de Jesus, do sacrifício. Sim. Né, essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa cristã. Olha isso. Essa é a Páscoa de Jesus. Olha isso, igreja. E é isso. Olha o resumo aí, fechando, que coisa tremenda. Amém? E nós já estamos preparando aqui uma mesa aqui, né? Somos nós. E Jesus, né? Sim. Jesus está aqui conosco e eu creio sempre, todos os podcasts, eu falo, podcast é diferente, que como é uma entrevista, a gente é um aprendizado, né? Então é uma honra receber cada um que vem aqui, dos pastores que vem aqui, é sempre uma honra, porque é um aprendizado, e eu creio que é uma troca, né, pastor? Sim. E nós oramos antes, e eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele está no meio aqui, né? Jesus Cristo está aqui no meio, está entre nós. E a mente da gente vai abrindo. E eu sei que depois vai gente aí ouvir, porque vai me enviar aí, depois no particular, vai me enviar alguma pergunta, né? Do que assistiu, do que ouviu. E vai estar aprendendo aí com alguma coisa aqui do que foi falado, vai ser tocado em você, porque vai ser confirmação de alguma coisa. Porque sempre é para mim também. Algo aqui que nem eu falo assim, cada um pega a sua porção, amém? Glória a Deus, porque a palavra de Deus sempre tem porção, né, pastor? Porque é alimento, Sim. Então sempre tem porção, amém? E nós vamos finalizar hoje, vamos fazer uma oração, pastor, amém? O que o pastor acha o pastor quer orar? Eu quero, venha aqui, meu querido. Você está esquentando o café. Amém, glória a Deus. Vamos tomar um suquinho, um cafezinho agora, amém? Dona Dita, obrigado por estar conosco desde o início até o final. Hoje não entrou muita gente não, mas eu sei que depois vão estar vendo esse vídeo, né? No dia 28, amém? Para a glória de Deus. E depois eu coloco, Dona Dita, a paz aí, viu? Em nome de Jesus, quem entrar, depois eu vou falando, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos orar então, meus queridos, amém? Pastor, eu quero agradecer esse tempo. Amém. Eu quero agradecer esse momento aqui conosco, em nome de Jesus, viu? E que Deus continue abençoando o pastor, derramando essa unção dos céus no pastor, amém? Usando a vida do pastor, que muitas almas sejam alcançadas através da vida do pastor, amém? E que esse trabalho lindo, que é missão, né? Por isso que assim, Paulo, né? A gente imita Paulo, né? Eu vi no pastor, nós também. Eu gosto muito de Paulo, né? Que é os exemplos que a gente tem que, né? Tá ali na Bíblia e é uma bênção. E eu aprendi muito com a tua palavra aqui hoje, pastor, amém? Que muito seja alcançado em nome de Jesus. Amém. Muito, muito obrigado, muito obrigado. Amém. Que Deus te cubra de bênção, amém? Vamos orar. Assim, Deus abençoe. Obrigado pela tua companhia aqui conosco. Glória a Deus. Dona Dita, receba aí a oração. Quem vir assistir esse vídeo também, receba. E receba toda essa palavra aqui hoje, amém?
O pastor aqui vai finalizar. E o Plante Boas Obras de Tuas Mãos, Ministério de Missão Haja Luz, está aí aguardando vocês também, para quem possa estar nos ajudando aí com esse livreto, que dá para poder fazer mais cópias dele, para poder evangelizar quando nós formos às missões, amém? E precisamos de ajuda, né? Precisamos dos ceveiros aí, tá bom? Mas ajuda daquele que entende estar com o coração na obra, que tem um coração de obra, que tem um coração que está na missão, amém? Que entende nessa palavra em Cristo Jesus, amém? Então contamos com vocês aí, e pro cômodo também, que a gente já fez o vídeo também, tá? E, ai Dani, missionária Dani, para que o cômodo? O cômodo é justamente pra gente fazer o sopão, fazer os marmitex, amém, queridos? Porque às vezes eu faço as coisas aqui na casa, só que não é, o interessante é ter um cômodo, né? Para fazer, para trabalhar com as coisas de Deus, amém? E também ali tá orando, recebendo as pessoas e explicando como ela tem que estar para trabalhar na obra do Senhor, que temos que estar preparado, amém, queridos? Em nome de Jesus, amém? E o pastor vai finalizar aqui com uma oração em nome de Jesus. Amém. Oremos a Deus. Amém. Pai, nós te louvamos por tua bondade, Sim, ó Deus. por tua graça, Sim, ó Pai. pela tua presença, Sim, por ó esses Pai. tempos aqui reunidos, pela vida dos teus filhos, Senhor, que têm se empenhado nesse trabalho. Primeiramente, quero te pedir que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os prospere as obras das suas mãos, que eles possam, ó Pai, colher o fruto do penoso trabalho que eles têm exercido em Ti, que em todo tempo eles possam sempre encontrar refúgio, alegria, amparo, que o Senhor possa sempre renovar as forças dos Teus filhos e que eles possam, Pai, ver, Senhor, ver a Tua mão em todas as coisas. Também apresentamos a vida daqueles que estão participando, desses que estão assistindo e dos que ainda participarão, ó Pai, da gravação. Que o Senhor possa abençoar, que o conceito original da Páscoa, o conceito de Jesus estar à mesa conosco, de estarmos à mesa com Jesus e de estarmos com pessoas que amamos, de estarmos juntos com as nossas famílias, de podermos entender que o Senhor nos deu uma nova vida, uma nova história, e que essa nova história nós precisamos viver para a glória do Teu nome. Abençoa a vida de cada um dos Teus filhos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Receba, dona Dita. Glória a Deus. Queridos, graça, paz e luz de Jesus. Quer dar a bênção apostólica, pastor? Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Todos digam. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.